E aí, pessoal, a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Por quê? Porque normalmente a gente trata de assuntos relacionados ao direito e ao empreendedorismo, né? Só que hoje eu resolvi fazer uma aula que foi uma aula que muitas pessoas me pediram lá no Instagram. Na verdade, não é que elas pediram, mas muitas vezes quando eu abro a caixinha de perguntas, essas pessoas perguntam para mim como que faz para começar a fazer o mestrado em direito. Então, por causa disso, eu resolvi gravar uma aula específica sobre como começar a fazer o mestrado em direito. Antes, é importante dizer que essa aula não é sobre como cursar o mestrado. Eu posso até fazer uma aula específica só sobre o durante o mestrado, quando tu já ingressou no mestrado. Se tu tiver interesse em ver uma aula dessa, comenta aqui embaixo para eu saber que tem gente querendo. E a nossa aula de hoje, então, é como entrar. O que tu faz para conseguir entrar no mestrado de fato. Então é isso que a gente vai ver. Para isso, eu vou dizer primeiro uma coisa, que o que eu vou falar aqui nessa aula não é uma regra absoluta, e sim o que eu fiz para eu entrar no mestrado. Eu não sei se todo mundo que está vendo essa aula já sabe, mas eu sou mestrando em Direito Civil e Empresarial na URGS. O meu tema de pesquisa é sobre smart contracts, que são contratos que se executam automaticamente. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Tem dois vídeos sobre isso aqui no canal. E então eu me preparei para entrar para o mestrado, entrei para o mestrado, já escrevi a dissertação e na verdade eu só não sou mestre ainda, porque em razão da pandemia e tudo mais, a minha banca ficou suspensa. Já era para eu ser mestre até. Eu estou aguardando poder fazer a minha banca. Então eu vou explicar o que eu fiz, tá? Eu espero que essa experiência minha ajude quem estiver vendo esse vídeo, porque como muita gente pergunta e como eu consegui fazer de uma forma que deu certo, então eu fiz esse vídeo para ajudar essas pessoas que querem também começar a fazer um mestrado em direito. Certo? Falando isso, agora a gente tem que falar o seguinte: é muito importante, em qualquer coisa na vida, a gente tem que ter um estímulo para fazer essa coisa. Se a gente faz uma coisa só por fazer, a gente primeiro que a gente pode não fazer bem feito e aí pode dar errado. E segundo, que mesmo que a gente consiga, a gente vai acabar não tendo consistência nisso, a gente não vai ficar o resto da vida empolgado com isso, por quê? Porque a gente não tinha uma motivação por trás. E no meu caso, qual que foi a motivação? Foi o seguinte, eu sempre quis ser professor, desde pequeno. Quando eu era pequeno, quando eu tinha 9, 8, 9 anos, eu brincava de dar aula de Harry Potter. Eu gostava de ser professor de defesa contra as artes das trevas. Então, eu montava as minhas aulas, eu fazia prova, eu dava prova para o meu irmão, dava prova para minha prima, para todo mundo fazer. E aí eu me sentia professor mesmo, eu ensinava, corrigia e tudo. E antes disso, eu lembro que eu dava, tem até umas fotos, eu não tenho aqui as fotos para mostrar, que pena, mas eu dava aula de coisa de colégio, assim, de caligrafia e tal, para minha tia, para minha mãe, para todo mundo que parasse para prestar atenção numa aula minha. Então eu sempre quis ser professor. Só que eu não sabia que eu queria ser professor de direito. Isso demorou muito para chegar na minha cabeça. Durante muito tempo eu pensava em ser professor, queria, gostava, mas não sabia de quê. Inclusive, eu cheguei a passar no vestibular para física. E eu quase fiz física e quase fui professor de física, porque eu gostava muito de física também. E aí, durante a faculdade de Direito, que uma hora dessa eu vou contar como que eu comecei a faculdade de Direito. Mas durante a faculdade de Direito, logo no início da faculdade, teve um professor específico que conseguiu, ele me contagiou com a forma de dar aula e com a forma como ele era apaixonado pelo direito. Eu não vou falar aqui o nome do professor, quem me conhece mais de perto sabe quem é, mas esse professor, então, logo no começo da minha faculdade, me fez ter vontade de começar a me preparar para ser um professor de direito, porque daí eu já conseguia me ver como sendo professor de direito, tendo aquela rotina de chegar na faculdade, na mesma faculdade que eu estudei, que era a URGS, e chegar lá, dar aula, ter aquela vibe de professor. Então isso também, logo no início da faculdade, foi bom ter acontecido porque me ajudou bastante a conseguir me preparar desde o começo da faculdade. E daí aqui já fica até a primeira dica.
o máximo de coisas que tu conseguir adiantar para passar depois no mestrado, é bom já ir fazendo. Uma delas é exatamente isso. Durante a faculdade, já se prepara. E a gente vai ver aqui várias formas de como se preparar para isso. E agora, então, vamos para a segunda dica, que é escolher uma área, tá? No meu caso, esse professor específico, ele era da área de direito privado. Ele me dava aula de direito empresarial e direito civil também. Então, desde o começo, eu já queria ser um professor de direito civil e empresarial, exatamente por ter me contagiado com essa forma desse professor de dar aula. E aí eu comecei a estudar muito. As matérias que eu mais estudava no tempo da faculdade eram as de direito civil e as de direito empresarial. E até hoje, às vezes hoje eu estudo por hobby mesmo, às vezes eu não tenho nada para fazer, eu leio alguma coisa. Leio notícia também, eu leio bastante Conjur, as notícias do STJ também. É muito bom fazer isso. E quando tem uma área já escolhida, fica muito mais fácil de escolher um mestrado depois. Por quê? Ainda mais se tu escolhe isso durante a faculdade. Porque tu vai ter todos os anos da faculdade e ainda mais o tempo de preparação para o mestrado depois para conseguir focar nessa área. Então, tu vai saber muita coisa sobre essa área quando tu estiver no momento de fazer a prova. No meu caso, foi a área de direito civil e empresarial. Tem gente que prefere penal, tem gente que prefere as áreas de direito público, tem gente que prefere a parte mais filosófica de filosofia do direito ou sociologia do direito, mas o que é importante é tu escolher uma área e seguir, estudar o máximo que tu conseguir sobre ela. E, ok, depois, na hora quando tu quiser ingressar para o mestrado, é importante tu ter já um tema. O que é o tema? É o que tu quer pesquisar. Qual vai ser o teu trabalho? Por que isso? Porque eu vejo que muita gente primeiro se preocupa em entrar para o mestrado. Aí depois que entrou para o mestrado, vem a preocupação de, tá, mas o que eu vou escrever agora? Qual que vai ser a minha pesquisa? Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando tu entra no mestrado, tu tem as cadeiras, como se fossem disciplinas mesmo, e depois tu tem que escrever uma dissertação de mestrado, que é um trabalho onde tu vai escolher então um tema e vai defender esse tema. É como se fosse um TCC da faculdade, só que ele é um TCC maior e ele é um TCC onde tu vai defender uma ideia, certo? Então, quando tu já escolheu esse tema antes, fica melhor. E outra, quando tu escolhe o tema depois, o que muita gente faz? Primeiro escolhe um orientador, primeiro passa, aí depois escolhe um orientador, e aí depois sim que escolhe um tema. Só que daí a pessoa não fica empolgada com esse tema, porque ela não entrou para o mestrado para estudar esse tema, ela entrou para o mestrado porque ela queria entrar. E aí depois que ela ia pensar um tema. Só que daí ela não vai ter, talvez, a chance, né, é dela não ter culhão suficiente para dar andamento nesse tema. É muito comum um mestrando, desistir do tema várias vezes e ficar um tempão perdido no que escrever, porque não conseguiu se conectar com o seu trabalho. Então, quando tu já tem um trabalho definido e um tema que tu gosta de estudar, fica muito mais fácil. No meu caso, por exemplo, eu estudei Smart Contracts. Desde o início, desde antes de entrar no mestrado, eu já sabia que eu ia querer estudar esse tema e durante todo o mestrado eu consegui focar nas disciplinas já pensando no que eu ia poder aproveitar para o meu trabalho depois. Então ficou mais fácil. Não quer dizer que ficou fácil, né? Mas ficou muito mais fácil do que uma pessoa que estaria perdida. Beleza. Depois que escolher o tema, aí sim, escolhe um orientador. Por quê? Porque não adianta tu ter um orientador que não entende pelo menos um pouco sobre o teu tema. O teu orientador, ele vai ter algumas funções, né? E uma delas é te ajudar em questão de bibliografia. Ele vai te ajudar a saber o que tu precisa ler que tu ainda não leu. Tem muita bibliografia que tu não vai conhecer, mas o teu orientador vai. Ele pode até não, ele não vai dominar o teu tema, mas ele vai saber quais bibliografias que vão ser importantes para tu poder pesquisar o teu tema melhor. Foi o que aconteceu comigo. Então, como o meu tema era de smart contracts, ou seja, eram contratos eletrônicos registrados em blockchain, então eu estou trabalhando numa área de direito que envolve a informática, né? Então eu escolhi um orientador que tivesse alinhado com essa minha área de pesquisa, que no caso foi o professor Fabiano Menck, que ele estuda direito
digital, ele estuda contratos eletrônicos, e estuda a Lei Geral de Proteção de Dados, então estava alinhado comigo. Então eu escolhi esse orientador para me ajudar durante toda a minha pesquisa. Agora, se a gente tivesse feito ao contrário, se primeiro eu tivesse escolhido o orientador e depois o meu trabalho, o que poderia acontecer? Poderia acontecer de o meu orientador ter preferência por um tema e eu não gostar desse tema. E aí talvez eu não conseguisse fazer o meu trabalho com empolgação, porque eu não ia gostar de estar fazendo aquilo. Por isso que primeiro escolhe o tema e depois o orientador. E ainda sobre o orientador, é importante escolher o orientador que tenha tempo para te ajudar, porque muitas vezes tu vai precisar conversar com o orientador, pedir ajuda, muitas vezes tu vai precisar de bibliografias, porque às vezes tu vai ficar perdido e aí tu vai querer saber novas fontes para buscar informação. Às vezes o orientador também vai te ajudar com contatos, por exemplo, ele conhece alguém que sabe te indicar uma bibliografia. Então, conversando com esse orientador, ele vai te conectar com essas pessoas. Ele vai te indicar seminários também. Então, o orientador tem uma função muito importante no trabalho, por isso que tem que saber escolher bem, porque não pode escolher um orientador que não consiga te dar esse suporte. Às vezes a pessoa escolhe o orientador porque acha ele legal, mas não sabe que ele não tem tempo, por exemplo. E não adianta ser um orientador legal e não ter tempo. É até melhor ser um orientador chato, mas que tem tempo para te auxiliar. Ok, e agora a gente vai falar então sobre a preparação. Como é que faz então, qual é a preparação toda para começar o estudo para entrar no mestrado? Eu não sei se vocês sabem, mas quando tu quer ingressar no mestrado, tu vai procurar as faculdades, né, as universidades que estejam com vagas de mestrado em aberto, e essas faculdades, então, elas vão ter editais. O que é o edital? É como se o mestrado fosse um concurso público, e aí vai ter o edital desse concurso público, e tu precisa então fazer a prova e passar nesse concurso para ingressar no mestrado, né? E como é o concurso, aí depende de cada universidade. Tem universidade que faz uma prova objetiva, tem universidade que faz só entrevista. A minha, que foi a URGS, ela fez uma prova objetiva, depois teve uma prova dissertativa e depois uma entrevista e um projeto. Então teve a prova objetiva. Tinha um edital que dizia todas as matérias que caíam e caía matérias de tudo, não era só da área que tu ia fazer. Caía de penal, de constitucional, de direito público em geral, né? Direito privado em geral. Aí depois, e daí tinha uma bibliografia prévia para tu ler, e essas questões seriam em relação a essa bibliografia. Aí depois disso ia ter uma prova dissertativa. Aí nessa prova dissertativa tinha uma nova lista de bibliografia, aí sim era de acordo com cada área que tu ia fazer. Aí tu tinha que ler toda a bibliografia prévia e lá na hora ia ser sorteada uma pergunta surpresa para ti. E aí tu ia ter que escrever um artigo usando essa bibliografia que tu leu para responder essa pergunta surpresa. Então, quem não conseguiu se preparar lendo a bibliografia sofreu bastante. Por quê? Porque tu não pode usar qualquer coisa. Tu tem que usar a bibliografia que a faculdade deu e que tu não pode levar, né, a bibliografia. Tu tinha que saber essa bibliografia para responder essa pergunta. Feito isso, a próxima fase ainda era um concurso tu tinha que escrever o teu projeto de pesquisa e ia ter uma entrevista então. E aí nessa entrevista ia ser direto com o orientador que tu escolheu. E esse orientador então vai analisar o teu projeto de pesquisa e vai te entrevistar para ver se tu tem capacidade de cursar o mestrado, né? Se tu tem tempo, se tu tem vontade, se tu vai se dedicar e tudo mais. Até porque o orientador, de certa forma, ele coloca o dele na reta quando ele escolhe um orientando que não vai valorizar. Por quê? Porque ele também tem as metas dele com a universidade e ele precisa cumprir essas metas. Então nessa entrevista vai ser a entrevista onde o orientador vai ver se ele realmente pode te ter como orientando. E para isso, então, tem que ler os editais, porque cada universidade vai ter o seu próprio edital. E normalmente elas costumam fazer editais parecidos, né? Então é bom tu olhar todos os últimos editais que tiveram na faculdade. Normalmente eles ficam disponíveis no próprio site da faculdade. E aí tu estuda então se preparando para esses editais.
Por exemplo, a URGS é muito comum ela repetir bibliografias. Pode ter bibliografia nova, mas muitas das bibliografias são fixas. Então, o que tu pode fazer? Tu já vai lendo essa bibliografia antes, porque quando chegar no momento da tua prova, tu já vai estar preparado, tu já leu. E se tu fizer isso durante a faculdade, tu vai chegar no final lá e já vai ter lido a maioria das coisas, que foi o que aconteceu comigo. Grande parte da bibliografia eu já tinha lido antes, então eu não precisava nem ler, na verdade. Eu reli para refrescar a memória, né? Porque eu não sabia também qual era o nível de pergunta que ia cair, né? Não tem como adivinhar a pergunta. Mas o legal foi que eu já tinha um raciocínio prévio e eu já sabia mais ou menos, já sabia assim, mais para mais até, o que aquela bibliografia dizia. Então, ler durante a faculdade ajuda muito. E normalmente essa bibliografia são clássicos, né? Pontes de Miranda, se for do direito público, alguma bibliografia importante de direito público. Essas bibliografias básicas, Junqueira de Azevedo também caiu na minha. Então, são coisas que todo mundo durante a faculdade acaba ouvindo o professor falar, né? Que são esses clássicos. Então, tu vai lá, pega e lê. Lê um artigo, lê um capítulo de um livro. Qualquer coisa que tu lê de clássico durante a faculdade já vai te ajudar. Até porque tudo que a gente tem de moderno surge do clássico, né? Então, ler o clássico ajuda a tu, inclusive, não precisar ficar lendo tudo que chega de novo. É meio perigoso falar isso porque não é uma regra absoluta. Mas muita coisa que é escrita hoje, na verdade, é quase que uma repetição do que já foi escrito no passado. Então vai direto na fonte, pega o do passado, né? Até porque o do passado, se tu lê, tu pode ficar citando ainda. Se tu pega uma coisa mais moderna, talvez fique meio feio assim tu citar, dependendo de qual bibliografia é. Então vai direto no clássico, que é mais fácil. Ok, fazer as leituras, acabei já falando, né? Esqueci que eu ia ter esse slide próprio para isso aqui. Mas, então, durante a faculdade, faz todas as leituras, como eu já falei. Além disso, que eu lembrei agora aqui um ponto, se tu já sabe durante a faculdade o que tu vai cursar e qual orientador que tu quer em relação ao que tu vai cursar, sabe o que tu pode fazer também? Já manifesta esse interesse para ele, já diz pro teu orientador, pro teu futuro orientador, né? Já diz para ele, eu tenho interesse em fazer mestrado, quais leituras que o senhor acha que eu já posso ir fazendo, porque daí eu já quero me adiantar. O que vai acontecer quando tu fizer isso? Primeiro que o teu orientador vai ver que tu é uma pessoa interessada, isso já vai contar pontos para ti, vai contar pontos lá no futuro, porque tem que lembrar que um dia tu vai estar fazendo a entrevista com ele, e se ele vê que tu já tem interesse, a chance dele te aceitar é muito maior. E segundo que o teu orientador vai acabar te indicando bibliografias que talvez ainda não estejam no edital, mas que futuramente podem estar no edital, e tu já vai estar lendo isso muito antes. Então vai te ajudar muito, vai poupar muito teu tempo. Claro que vai te exigir muito esforço, mas no fim compensa. Estudar a língua estrangeira. Quando a gente inicia um mestrado, uma das fases do mestrado, o que é? É a proficiência em língua estrangeira. É uma obrigação do mestrado. No doutorado, tu tem que ter proficiência em 2 línguas estrangeiras. E no mestrado, tu tem que ter proficiência em uma. No meu caso, eu fiz em inglês. Por que eu fiz em inglês? Porque era uma língua que eu já dominava antes, então eu precisei estudar focado para a prova de proficiência, né? E aí eu fiz a mesma coisa, eu pesquisei os editais anteriores, eu refiz as provas anteriores também de língua inglesa, pesquisei com pessoas que já fizeram essa prova, perguntei como é que é, quanto tempo que era de prova e tudo mais, para já ir pegando assim o clima da prova, e aí fiz a prova. No meu caso eu consegui passar direto, passei de primeira. Por quê? Porque eu já me preparei bem antes. E tem gente que pensa assim, mas tu já sabia, né? Tu já dominava a língua inglesa, entendeu? Eu vou ter que começar do zero. Mas não é bem assim. Até hoje, eu não me considero uma pessoa fluente em inglês. Quando eu tenho que ler alguma coisa em inglês, eu leio, muitas vezes eu uso o dicionário para entender. Então, até hoje, eu não sou uma pessoa fluente em inglês. Eu já viajei, já falei inglês, me comuniquei, mas assim, se eu vou assistir uma palestra em inglês, por exemplo,
ainda hoje eu não conseguiria ver uma palestra totalmente em inglês. Então eu não sou um cara fluente em inglês. Eu sou uma pessoa mediana que se esforçou para conseguir o que precisava para passar em inglês. E então não é uma coisa assim de outro mundo. Tu consegue fazer isso. Tu precisa estudar focado para a prova, certo? Agora para o doutorado, por exemplo, eu vou precisar aprender uma outra língua. Por quê? Porque eu já tenho inglês, mas vou precisar de outra ainda. Então o que eu vou fazer? Vou ter que estudar outra língua. Então é uma coisa que é possível fazer. Só não é fácil, claro, mas dá. Feito isso, agora a gente vai falar então sobre projeto de pesquisa. Só vou tomar um café aqui. Quando eu falo que tem que saber redigir um bom projeto de pesquisa, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que a parte formal do projeto tem que saber fazer. Porque o que eu vi? Eu vi várias pessoas que tiveram ideias boas de projeto, só que não fizeram um projeto, não redigiram um projeto bem feito. Não souberam o que era hipótese, não souberam explicar, não souberam fazer uma introdução e tudo mais. Isso prejudicou, por quê? Porque passa a sensação de que tu não sabe pesquisar. Porque o projeto de pesquisa, ele vai mostrar para o teu orientador que tu é capaz de fazer uma pesquisa, né? Projeto de pesquisa para... O que quer dizer isso? Que tu está projetando uma pesquisa. Tem que saber, tu tem que mostrar que tu sabe fazer uma pesquisa. E no projeto de pesquisa, além dessa parte formal, tu tem que saber também, tu tem que mostrar um domínio da matéria, tu tem que mostrar que tu já andou estudando esse tema. Por quê? Porque o teu orientador, ele vai querer ser o teu orientador e ele precisa que tu tenha resultado, né? Se tu mostrar que tu já domina aquele tema, que tu gosta daquele tema, que tu tem tempo para aquele tema, a chance dele te aceitar é muito maior do que se tu não demonstrar conhecimento nenhum e só depois que tu passou no mestrado tu começar a estudar esse tema, né? Então, fazer um trabalho bem feito, o que eu fiz? Eu vou dizer o que eu fiz. Eu, eu bolei um artigo sobre o meu tema e eu fiz um projeto de pesquisa como se fosse esse artigo, só que sem a conclusão, claro. Então eu fiz uma introdução que eu faria no meu artigo. Eu trouxe hipóteses, eu trouxe um referencial bibliográfico, um referencial teórico sobre o meu tema. E aí no final ainda juntei bastante bibliografia, que era a bibliografia que eu iria pesquisar depois e também que eu já estava pesquisando para fazer o projeto. Isso deu um resultado bom para mim. Então, até se tu quiser o meu modelo de projeto de pesquisa, eu ainda tenho esse modelo. Pode me chamar lá no direct que eu mando daí. Ok, feito isso. Depois que tu fez isso, tu vai ter que treinar para entrevista. Como é que se treina para entrevista? Já fez entrevista de emprego? Provavelmente tu treinou para fazer essa entrevista, né? Na entrevista de mestrado é bem parecido. Por quê? Porque o teu orientador, como eu falei, ele tá botando o dele na reta quando ele te admite para ser o orientando dele. Ele precisa que tu produza, que tu dê resultado, porque senão ele também vai ficar mal visto. Então ele não vai aceitar qualquer um. E aí, aqui eu vou até quebrar um tabu aqui, que muita gente diz o quê? Que só passa na entrevista quem já conhece o orientador, né? Inclusive tem gente que antes de fazer a seleção de mestrado, o que faz? Faz cadeiras desse professor como aluno ouvinte para esse professor conhecer esse aluno, né? Aí tem gente que reclama disso. Eu não fiz isso, por quê? Porque como eu saí da faculdade e entrei direto para o mestrado, eu acabei não fazendo nenhuma cadeira antes, né? Mas eu teria feito. Por que eu teria feito e por que eu acho justo isso de tu fazer essa cadeira antes? Porque pensa assim, se o teu orientador está correndo um certo risco, né, quando ele te admite como orientando dele, ele precisa confiar nessa pessoa. Então ele vai escolher dentre os que passaram até a entrevista, ele vai pesar também essa questão de ele já conhecer como que é a produção de determinados alunos, né? Porque isso vai ser um requisito para ele. Ele vai, querendo ou não, ele precisa que o aluno tenha uma produtividade boa, que o aluno consiga estudar, que o aluno tenha tempo para estudar. Então, quando ele já conhece o aluno, já viu que o aluno já teve interesse antes do mestrado de fazer uma eletiva como ouvinte e tudo mais, claro que a chance dele acabar admitindo esse aluno é muito maior.
Mas isso também não é uma regra, porque, por exemplo, no meu caso, eu não fiz nenhuma cadeira como ouvinte antes. Eu fiz a faculdade e aí acabou a faculdade e eu já fiz a seleção para o mestrado. Então, não é sempre que essa regra vai valer, mas é claro que ajuda. E eu recomendo fortemente que quanto mais contato tu tiver com um orientador antes da seleção de mestrado, melhor. Por quê? Porque esse orientador já vai te conhecer, já vai conhecer o teu trabalho, já vai saber o que tu gosta de pesquisar. Então isso vai ajudar na seleção. Se quiser saber mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se tu quiser o meu projeto, manda lá então um direct que eu posso te mandar o meu projeto de pesquisa. Até mais!